Parece que é uma arrogância eu chamar que é rei do agro. Na verdade, é só meu filho que acha isso, tá, pessoal? Então, é assim que funciona. É o seguinte, vou falar aqui, eu tenho um videozinho, vamos ver se vai sair se vai sair o áudio, né? Acho que não. Deixa eu ver se saiu o áudio aqui. Ih, não vai sair o áudio. Ó, estão escutando? Não se vende mais para o agronegócio porque não se sabe vender. O que menos importa nessa vida. Eu vou falar do agronegócio, é lógico. Olha o que a gente encontra. Eu acho que no Brasil inteiro. O pessoal pediu pra gente ir lá no Rei do Agro. O uso da tecnologia no E ainda no agro. final desse vídeo tem. E nesse vídeo eu vou falar de um assunto. Você sabia que a indústria fumageira aplicado para o segmento do agronegócio? Beleza? O rei tá on aí, ó. Aê, esse vídeo é só para mostrar um pouco do meu trabalho, né? Então, qual que é o tamanho do agro brasileiro? Daqui a pouco eu me apresento, mas só para mostrar essas oportunidades que se tem do segmento do agronegócio. E a gente já vê aqui o agro é pop, o agro é top, o agro é tudo, né? Já dizia, o agro é tech. E a gente vê aqui um dado muito importante. Pô, 1/4 do PIB brasileiro é do agronegócio, dados do IBGE. A gente vê também 30% dos empregos brasileiros são destinados ao agronegócio. Exportação, mais da metade é do agronegócio. Soja, 40% da produção da soja mundial é do Brasil. Produção mundial de açúcar, 50% da produção do mundo. Café, 30%. E aqui, pasmem, 80% da produção de laranjas do mundo é do Brasil. Além disso, a gente vê 25% da carne bovina é do Brasil, 30% do frango e 30% do milho. E aí a gente enxerga que realmente o agro é a nossa vocação e é onde que a gente consegue atuar. E eu vou passar aqui muitas oportunidades de como vender, como atuar nesse segmento, não tenho muito tempo, mas vou falar das soluções também para o agronegócio. Me apresentando um pouco, né? Esse codinome Rei do Agro veio da novela do Rei do Gado, né? Até porque avacalharam comigo e botaram lá o Rei do Gado. E aí mudaram para o Rei do Agro. Acabei criando um Instagram e aí o meu foco é buscar novos negócios, justamente atendendo ao cliente final, ao produtor rural. Então, acabei tendo esse sucesso. Mas eu digo assim, essa autoridade que eu acabei assumindo na minha completa humildade falando aqui, foi justamente porque é um segmento diferenciado. Quando a gente fala do agronegócio, o agronegócio ele tem problema com energia. Não é o mesmo produto. É um produto off-grid, é uma solução diferenciada híbrida, porque ele tem problema com energia, então não é o convencional on-grid conectado à rede. E é isso que eu vou falar aqui. Eu não vou falar aqui os on-grids convencionais. Mas eu também não vim para falar sobre mim. E aí eu já começo falando um pouquinho, né? Só um slide da VEG, o que eu quero apresentar. Esse dado aqui, muito importante, né? 59,3% do faturamento da VEG vem de produtos lançados nos últimos 5 anos. Ou seja, produtos novos. É o que eu estou na frente, a gente está com soluções de pivô de irrigação, solar para pivôs de irrigação, né? Corrigindo. E essas são soluções novas que a gente está buscando. Não somente os produtos de prateleira, os produtos engenheirados. Tá? Mas também aqui não vim para falar sobre a VEG, e sim sobre esse mercado do agronegócio. Crescimento, tá? Do uso aqui do Finame. A gente não pode esquecer, quando a gente fala do agro, a gente fala de verbas até federais, temos o Plano Safra, e aí a gente tem esse crescimento em vendas no ano passado de mais de 600%. Olha as oportunidades. E aí eu sou um pouco criticado quando se fala de problemas que não se vende mais para o agronegócio porque não se sabe vender. Já viu a maturidade que é do setor de energia relacionado ao vendedor, por exemplo, de fertilizante, de sementes, ou da Dodge Ram? Já viram a diferença na maturidade? Até porque, né, o próprio produtor rural ele não conhece energia. Ele
Ele não tem esse sentimento. Agora vai falar de semente para ele, vai falar de máquina agrícola, vai falar de caminhonete. Então, isso faz a diferença porque é um perfil diferenciado. E aí a gente também pensa, né, que a maior parte de Finames é do Centro-Oeste ou Nordeste, né, que são os polos do agronegócio, e a gente viu aqui que 45% dos Finames é da região sul, principalmente do PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar. São os minifúndios, digamos assim. Os desafios do agro, para se entender, para entender um pouco mais sobre esse perfil, a gente já vê aqui no atendimento, né? Um atendimento do agronegócio, ele é diferente, tá? Ele é diferenciado. Claro que não precisa estar caipira aqui em São Paulo, de chapéu, fivela e bota, né? Mas cria uma conexão com o cliente. E da mesma forma, quando eu comecei, eu fui numa fazenda até de sapatinho lustrado, como o caráter de vendedor paulista, né, com esse sotaque de catarinense, né, do litoral catarinense. Aí eu fui lá e ele falou assim: ô Andrioli, tu não conhece muito do agro? Eu falei: claro que conheço. Pô, mas sapatinho lustrado nesse barro? E aí eu pensei: opa, vou melhorar a identidade. Vou melhorar para esse cara me convencer de que o cara é bom do agronegócio, que ele está sendo crédulo nas informações. Da mesma forma que se eu vir para São Paulo assim, fazer uma reunião num banco, por exemplo, aí o cara não vai ter credibilidade também. Então esse atendimento ele é diferente. Da mesma forma, o atendimento em loco, eu sofri muito na pandemia, né? Esses caras gostam de conversar, é um perfil diferenciado porque o agricultor ele quer conversar, ele quer falar, ele quer... Depois ele vai falar do negócio dele, porque a energia ele não conhece muito. Não é muito o nicho dele, mas está começando a conhecer cada vez mais. Outro perfil, atuação dos gestores de negócios rurais, né? Eu falo disso aqui, não significa que é o dono da empresa ou CEO, não. Hoje não é mais só vendedor. Aqui eu estou falando dedicado para o agronegócio, mas também serve para outras, mas exclusivamente não é só mais aquele vendedor que tu vai lá. Tu tem que ser técnico, tu tem que saber o que estás falando. Principalmente quando tu fala aí de uma solução de bombeamento, por exemplo, tu vai chegar no teu cliente e tu vai falar lá que a solução tu consegue 7 horas por dia tocar 100% na solar. E aí ele fala assim: não, mas me falaram que dá para conseguir 10. Opa! Esse dá para conseguir 10 já é complicado. Então, essa atuação hoje a gente precisa conhecer do produto. E é um produto que foge um pouco da zona de conforto do on-grid, do string convencional. Qualidade e credibilidade na informação, né? Como eu falei, eu dei o exemplo da bomba. Isso é muito importante, né? Tem que estar sabendo o que está falando. É muito comum, tu vai na fazenda e ele fala: eu tenho um problema de energia. E aí tu não sabe o que fazer. Mas tem solução. Então, é um caso importante e isolado que poucas empresas, poucos integradores estão atuando diretamente nesse setor. Segurança de empresa nacional, aqui não é puxando aqui só para a VEG, mas eles conhecem, eles sabem o que é importação e eles sabem também que não pode atrasar. É um problema. A importação de fertilizantes, por exemplo, se atrasa, ele perde a safra, ou se passa o período de chuva, por exemplo, é um problema para eles. Então, eles também buscam, perfil de cliente. E aí, em 2020 para 2021, a Embrapa, 2020 para 2021, exatamente na época da pandemia, deu recorde, tá, de crescimento no agronegócio, deu quase 15% de crescimento. E aí, fizeram a pesquisa da Embrapa nas 100 maiores empresas do agronegócio e falaram: por que vocês não crescem ainda mais? Em primeiro lugar, carga tributária. Segundo lugar, aqui a gente tem a infraestrutura e logística. E em terceiro lugar, o foco aqui da minha palestra, claro, que é o fornecimento de energia elétrica. Eu não cresço mais porque não tenho energia. Eu tenho problema com energia. E aí, o que acontece? A gente vai falar sobre isso. Crédito para o crescimento, apesar das linhas do BNDES não são o suficientes, até é comum, a gente vai lá no banco e fala: não tem mais verba disponível. E aí, em quinto, fornecimento de insumos agrícolas, que também é um problema. Isso aqui é o desafio. Eu vou entrar agora na questão da energia.
no setor energético. Aonde que está o desafio do setor energético no agronegócio? É a qualidade da energia fornecida. É ruim, isso queima equipamento, queima eletrônico. É comum ir numa fazenda e ter um motor lá reserva, porque não pode falhar. Se o motor falhar, ele tem que trocar isso rapidamente, principalmente no período de seca. Então isso é um custo. É um custo. Em segundo, grandes distâncias da rede, né? Isso também gera ruído na rede, ruim, às vezes até falha, falta. O alto custo do quilowatt-hora diurno, um desafio do setor do agronegócio. Eu não falo do noturno porque existe um benefício da irrigante, né? De acordo com a concessionária, 22h30 ou meia-noite às 6 da manhã. Então, é um problema que se tem do setor. O alto custo de horário de ponta. E aí, perdas incalculáveis em percentual de colheita. Tudo isso gera um estresse. Já imaginou uma granja, uma suinocultura, um aviário, por exemplo, o problema que se tem? Tu não podes faltar energia, meio-dia principalmente, não pode faltar energia. E aí, qual que é a solução para isso? Porque se faltar energia, que seja 15 minutos, vai estressar o animal, vai comer menos, produzir menos. Isso é uma realidade. Tá? Esses são os principais. E aí, por que investir no agronegócio? Eu vou ficar falando aqui, por quê? Claro, não são só números, mas são dados que a gente tem do cenário, que esse ano é um ano promissor para o agronegócio, porque a gente vai ter alguns reflexos no hemisfério norte, se falando muito sobre baixas temperaturas, provavelmente vai produzir menos no hemisfério norte e, consequentemente, a pressão para a produção de alimentos vai vir para o sul. E a gente já está se preparando para isso, todos já estão se preparando para esse cenário, os produtores rurais no caso. E aí o que eu quero dar destaque aqui, apenas 16% da área do Brasil é irrigada. Um potencial gigante disso. A gente vê aqui, ó, dados da ANA, tá, pessoal? Agência Nacional de Águas, ela aumentou em 800% a liberação de outorgas de 2023 para 2022. Não saiu ainda o novo resultado. Isso significa que o pessoal está irrigando mais, está buscando mais motores e, consequentemente, vai faltar energia. Tem energia? Volta lá para aquele problema inicial. Não tem. Ou tem problema, ou tem, mas tem problema. E aí, outro dado importante, por que deve investir em energia solar, é justamente nos 3 maiores players de pivô, a Valley, a Lindsay e a Bauer. Posso indicar também aqui a Focking, por exemplo. Eles dobraram o número de pivôs instalados. Tá? Então, isso aqui é oportunidade que se tem do setor. E não se está tendo sucesso e nem viabilidade. É comum, por exemplo, eu ir numa fazenda e ver uma pilha de 10 orçamentos de solar. E por que não fechou? Porque não se soube vender, não se soube mostrar. Talvez foi um simples vendedor. Tá? Não quero generalizar aqui, mas é um problema que se tem. É uma imaturidade, e é uma maturidade que eu forço, inclusive no meu Instagram, informações sobre o agronegócio, para a gente falar a linguagem do produtor rural. Ele não entende, por exemplo, se falar em quilowatt-hora ou quilowatt. Ele tem um gerente da fazenda, um gerente de manutenção, talvez entenda, mas ele entende de saca de milho. Uma saca de milho, ele entende de saca de soja, tá embaixo, mas ele entende arroba, isso ele entende. Tu já imaginou tu substituir, que é uma dos adicionais da análise de payback no agronegócio, além das 5, valorização de imóvel, inflação. Tem mais um para o agronegócio, que é análise do custo da produção. E ninguém faz isso quando vai orçar para o agronegócio. Por quê? Porque tu não está falando a linguagem dele. Essa análise de custo eu preciso saber. Eu invisto aqui numa plantação de módulo solar? Ou eu invisto aqui num hectare aqui? Quanto produz um hectare, por exemplo, de soja? Quanto que é o faturamento anual? Já imaginou tu botar isso no papel e fazer o estudo de viabilidade com energia solar? É onde que eu tenho fechado os negócios, nossos parceiros têm fechado negócio, justamente utilizando essa análise. Essa é a vantagem. Então, já entrando, né, saindo um pouco da questão do porquê,
Não vou entrar aqui no mérito de como prospectar, porque a gente também não tem tempo, mas é um módulo muito interessante. Soluções solar para o agronegócio. Aí uma figurinha clássica aqui que eu tenho mostrado. Eu mostro aqui um aviário, é uma granja, pode ser suinocultura também, casa muito bem com energia solar, porque é no período do dia que o aviário tem o maior consumo de energia, que liga uns motoventiladores para refrigerar as granjas. Casa muito bem com energia solar. Todo aviário tem que ter isso. Todo. E já imaginou uma forma de prospectar, pegar os caras que montam esses aviários e fazer uma parceria com esses caras? Enfim, é uma ideia, tá? Que a gente tem tido sucesso também. Outro, usina, aqui um pedaço aqui de uma usina solar aqui em solo. Eu mostro aqui silos, armazenamentos de grãos, que é outra demanda. Eu mostro aqui uma fazenda aqui de gado, como se fosse um bebedouro de animal ali, tocado 100% com solar, off-grid no caso, um sistema off-grid. Eu mostro uma flutuante para aproveitamento de um piscinão, de uma área útil de um lago. Estudos mostram que até tu reduz 8% aí da evaporação em determinado período. E, claro, bombeamento e pivô de irrigação. A gente também é o nosso carro-chefe hoje que a gente está atuando nisso. Eu não posso deixar de falar aqui justamente do grid zero. O grid zero, né, no agronegócio é muito comum ele precisar de uma infraestrutura de rede, um reforço de rede. É muito comum. Temos uma demanda grande no agronegócio. Né? Não vou aqui explicar o que é o grid zero. É o excedente que não injeta na rede. Né? É o alto consumo. Tá? Outro lançamento, inclusive, da WEG na Intersolar, foi esse inversor SW610 de 75 kW. E aí, para produto totalmente finamizado. Vocês sabem a regra do Finame, que existe módulo nacional ou inversor nacional ou estrutura tracker ou estrutura fixa, já credenciada. Tá? Existe essa regra. E aí, utilizando o inversor nacional, sistemas abaixo de 375 kW se torna finamizável e completamente mais barato do que utilizando o reverso, né? O inverso, que é o módulo nacional. Então fica aqui a dica, tá? Para quando for utilizar Finame, essa aqui é uma solução interessantíssima. Entrando na parte de solução de bombeamento solar, e aí é um princípio de bombeamento clássico e básico, aonde que eu só tenho aqui, os módulos são os mesmos, as estruturas são as mesmas, mudando apenas o inversor, que ele é dedicado para o bombeamento. A gente está no stand aqui com o inversor deste de bombeamento, se vocês quiserem conferir como é que ele é dedicado para o bombeamento, tanto sendo off-grid, somente com solar, quanto o híbrido, colocando com outra fonte, seja com rede ou seja com gerador a diesel. Se tem rede, esse caso, nesse inversor, pode cair a rede que ele continua somente com solar. Se tem o gerador a diesel, ele vai tocar com o gerador a diesel. Se não tem, é só nada. Princípio básico disso aqui. E aí, esse é o carinha, né? Tem nas configurações de 0,25 CVs até 750 CVs. É muito. É a potência de 750 CV. Um motor desse é gigante. Então, nas configurações somente para motores trifásicos, off-grid ou híbridos, e também simultaneidade de fontes. Os hibridismos é uma ou outra, ou as duas juntas. Você pode configurar ele. Aí você vai perguntar, mas por que eu vou fazer uma ou outra? Justamente porque se eu tiver um gerador a diesel, o gerador a diesel a vazio, ele está consumindo 30%. Então, tu já imaginou num dia de sol, que poderia estar consumindo zero, toda hora ele está consumindo 30%. Porque solar parte, ele, 100%. Tá? Então, somente por necessidade que a gente faz a simultaneidade de fontes. Podendo variar a frequência num bombeamento qualquer. Eu consigo aí girar o motor mais lento e até complementando, aí, até ficando 60 Hz no caso. Ok. Solução para pivô de irrigação, na mesma concepção, né? Os híbridos, é difícil, a gente vai ter off-grid, né? Porque o pivô dá um ciclo completo aí em 21 horas, às vezes dá 18 horas, é meio que padrão. Mas
que compreende? Ele é um sistema engenheirado, ele só serve para aquele cliente, para aquele produto, tá? E até do mesmo fabricante. Por quê? Porque cada pivô é diferente um do outro. Dificilmente você vai encontrar numa fazenda o mesmo pivô. Porque ele tem um pórtico a mais, um motor de tração a mais. E o que é o pivô? O pivô ele tem uma bomba alimentadora, essa bomba joga água lá para os springles, para os braços, né? E aqui, cada pórtico do braço, eu tenho um motor de tração para as rodas. O sistema solar parte tudo isso. Entre eles há um sincronismo, ok, entre eles, justamente para não andar sem jogar água e nem jogar água com ele parado. É um sistema engenheirado e de solução aí de vários instalados e diversas potências instaladas. Aqui está alguns gráficos, esse é o motor de tração, enfim, esse aqui é o primeiro painel que a gente fez, né? Na Vale, aqui são em Perdizes, Minas Gerais, é um painel de 100 CVs. E algumas oportunidades de mercado, porque eu não falo somente de soluções em energia solar para o agronegócio. Eu falo soluções em energia para o agronegócio, porque a engenharia de vocês tem capacidade para atender e fazer isso aqui. Tu entrar numa fazenda tem inúmeras oportunidades. Não somente se diferencie, não faça somente solar. Ele tem mais coisas. Inclusive, substituição de motores antigos, né? Adequação disso, tem um rendimento muito melhor. Tu trocando motores novos, é comum ver fazendas com motor de 30 anos, 20 anos. É outro rendimento. Readequação de QGBT, readequações de cabos, cabeamento. Isso aqui, perdas gigantes que existem numa obra. E aí, claro, bancos de capacitores. Porque no agronegócio é comum a gente ver excedentes de reativos lá na conta de energia. É um valor baixo, mas a gente consegue zerar. Tá? A gente consegue eliminar esse excedente de reativo com bancos de capacitores. Algumas outras oportunidades que se tem, né? Carregador veicular, baterias, microinversor da VEG de 1.2K, monitoramentos internos e aqui automação de câmeras de segurança. Isso aqui também a gente está inserindo no escopo do agronegócio, justamente para segurança. É comum já estar vendo os pivôs de irrigação com câmeras de segurança no alto. Isso é para controle. Controle de furto, controle de praga, controle de diversas necessidades. Mas isso aqui também dá para agregar valor na hora do fornecimento de vocês aí, nosso, no campo. E aí, qual que é o mais difícil conquistar? Agora vem uma palavra. A gente sempre pensa, pô, eu não sou nem do jiu-jitsu, né? Mas pensar no jiu-jitsu, faixa preta e faixa branca. Qual que é o mais difícil de conquistar? A gente já pensa, faixa preta, pô. Mas a resposta é não. É o faixa branca. O faixa preta a gente tem que ter medo. Esse a gente tem que ter medo. O faixa branca é aquele cara que começou. Então comecem a atuar no agronegócio. Muitos começam no residencial, vai para o comercial, industrial, vai para grandes usinas. E o agronegócio? Aonde que está na empresa de vocês? Então isso aqui é oportunidades. Tá? E aí eu deixo o meu contato. Obrigado, pessoal.